Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que deseja que todos nós vivamos nossa vocação em favor da vida, em favor dos projetos de Deus. Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham neste nosso programa. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos encerrando o mês de agosto, um mês bonito, é o mês vocacional. A cada domingo ou a cada semana nós refletimos, a igreja reflete uma vocação, um chamado. Por isso é importante que cada vocação seja lembrada, valorizada e que ela faça parte da caminhada do povo de Deus. Nós sabemos que no primeiro domingo de agosto celebramos o dia do Padre, Padre que quer dizer Pai, Pai de todos nós que professamos a nossa fé, a nossa igreja, né? No segundo domingo nós lembramos do Pai, não só do pai, mas da mãe, da família, né? Essa vocação para o matrimônio. Depois, no terceiro domingo, nós lembramos dos religiosos, aqueles que consagram as suas vidas a Deus em favor do outro, do semelhante, né? E no quarto domingo, nós lembramos de todos os leigos e de todas as leigas, aqueles que ajudam, participam da caminhada da igreja. Mas o que é vocação? Vocação é um termo derivado do latim e quer dizer vocare. Vocare quer dizer chamado, né? Chamado por Deus, chamado feito por Deus. Nós sabemos que todo chamado, para que ele possa produzir os seus efeitos, ele tem que ser acompanhado de respostas. Não adianta nada eu chamar alguém se aquela pessoa não me responde, né? Isso até no cotidiano, na vida, no trato comum com as pessoas. Muito mais em se tratando de chamados feitos por Deus. Deus nos chama para o seu projeto, né? E no projeto de Deus existem várias dimensões. O chamado para a vocação sacerdotal e religiosa, né? O chamado para a vida matrimonial, para a vida consagrada, para a vida laical. Então, vocação pode e deve de ser entendido como serviço. Toda vocação é para um serviço. O matrimônio é um serviço. Deus conta com a família, com a vida matrimonial das pessoas, para que o seu projeto vá adiante, para que ele aconteça, né? Portanto, vocação é chamado para um serviço. Existem duas formas mais distintas, né? Primeiro, a vocação para a vida sacerdotal e religiosa, a hierarquia. O que é hierarquia na igreja? É o diácono, o diaconato, né? O padre, que é o presbiterato, ele que é presbítero, e o episcopado, que são os bispos, né? Então, a hierarquia é feita de diáconos, de padres e de bispos. E o outro lado, a outra forma de vocação, que é a vocação dos leigos, a vocação para a vida matrimonial, vocação laical, de uma forma geral, né? Então, os vocacionados para a vida, os pais, as mães, recebem o sacramento do matrimônio, assim como o padre, o bispo, recebe o sacramento da ordem. Nós, casados, recebemos o sacramento do matrimônio, que é um sacramento de serviço, né? Nós contribuímos para que o reino de Deus aconteça. Na vocação laical,
que são os ministros, as catequistas, os animadores de grupos de reflexão, as pessoas que distribuem os folhetos, enfim, por todos aqueles que têm qualquer participação na igreja, Ministério da Palavra, Ministério das Exéquias, enfim, qualquer desses serviços ajudam e contribuem para que a igreja cumpra a sua missão, exerça a sua missão aqui na terra, né? Os chamados para a vida consagrada, né? Que são as freiras, as irmãs de caridade, né? Enfim, pessoas ligadas a uma congregação, os irmãos. É interessante isso. Os irmãos consagrados, as irmãs consagradas, normalmente fazem 3 votos: de pobreza, de castidade e de obediência. São os votos dos presbíteros, né? E dos bispos. É interessante pensar por aí. Os leigos não são sacerdotes, no caso, o leigo congregado, o leigo consagrado, né? Mas fazem um grande serviço, né? As freiras, por exemplo, trabalham tanto, lutam tanto. Houve um tempo, inclusive, é claro que são mais anos, né? Antes do ano de 1988, antes de haver a Constituição que nós temos hoje, a saúde pública não era obrigação do Estado. O que acontecia? A igreja, como mãe, vendo os seus filhos doentes, assumia muitos hospitais. É por isso que existe o nome, a denominação Santa Casa, Santa Casa de Misericórdia. Eram normalmente administradas por irmãs de caridade. Depois de 88, depois que a Constituição garantiu a saúde pública, esse trabalho foi assim mais ou menos deixado, né? Claro que busca as consagradas virem outros lugares, outras dimensões, nos colégios, enfim, nas casas de idosos, em orfanatos, em diversos lugares. Mas são tão importantes também, ajudam tanto, né? Acho bonito o trabalho de uma pessoa consagrada, né? E os vocacionados também para a vida civil, para a vida do trabalho, para a vida aqui no mundo. Uma vocação que anda assim, precisando de ser valorizada e quem sabe até enfatizada, é a vocação dos cientistas. Eu fico pensando, antigamente, né, há 100 anos atrás, naquele tempo que a tecnologia era tão, né, atrasada, tão primitiva, existiam tantos cientistas. Por exemplo, Oswaldo Cruz, Vital Brasil, né? Carlos Chagas, eram cientistas que, embora não tivessem quase que nenhuma tecnologia, inventavam medicamentos importantes, vacinas importantes. Carlos Chagas, por exemplo, descobriu a vacina contra a Chagas, a doença de Chagas, né? O Trypanosoma cruzi. É um parasita, né? Pois é. Então, vamos pedir a Deus para que hajam pessoas vocacionadas que possam sempre ajudar na ciência. É interessante que esses cientistas do passado, Oswaldo Cruz, Vital Brasil, Carlos Chagas e outros, morreram pobres, viveram a velhice, a idade de idosos, pobres. Por quê? Porque dedicaram a vida toda à ciência. Por isso, não tiveram assim, né, tempo para fazerem fortunas, né? Carlos Chagas foi em 1879, né? Então tá, queremos lembrar também de outros vocacionados de hoje que prestam grandes serviços. Por exemplo, os professores, os médicos, os profissionais da área da saúde, enfim, toda a profissão que ajuda a vida. Se eu fosse falar todas as profissões aqui, ficaria horas, né? Mas eu quero homenagear e rezar por todos aqueles vocacionados para qualquer um serviço que favoreça a vida das pessoas, né? Que Deus os abençoe muito. E agora eu quero homenagear um consagrado, Frater Henrique Cristiano José Matos. Conheço muito o Frater. Frater é doutor em teologia, né?
ele vive uma vida muito simples aqui na nossa Diocese de Divinópolis. Ele trabalha lá no presídio de São Joaquim de Bicas. Enfim, é uma pessoa culta, é um intelectual, né? É doutor em teologia, mas faz um trabalho assim, com muita humildade, com muita simplicidade. O irmão Frade Henrique, ele é professor de seminário. A grande maioria dos padres da nossa diocese, inclusive o nosso bispo, Dom José Carlos, foram alunos do Frater Henrique. Dom José tem muito prazer de falar nisso, né? Ele tem alegria de ter sido aluno do Frater Henrique. Claro que o Frater tem muito o que oferecer. Por isso eu quero homenagear a ele, homenagear o Frater, ele que pertence à congregação de Nossa Senhora da Misericórdia. Tem muito a nos ajudar, a nos mostrar sobre a igreja. Então vamos ver uma entrevista que ele concedeu, né? Interessante, você vai ver se é a profundidade das colocações que ele fala, né? Então vamos ver esse vídeo dessa entrevista com Frater Henrique. Frater, a palavra da moda é crise. Qual é o lado bom da crise? O lado bom da crise é que uma crise pode ser um acrisolamento, ou seja, uma purificação. Quer dizer, deixar o acessório, deixar todos esses enfeites que o tempo foi acrescentando e escondendo aquilo que é fundamental. Então eu vejo, uma crise nos obriga a nos perguntar sobre, afinal de contas, o que é importante e o que não é importante. O Frater, o senhor tem tanta experiência na vida da igreja, acompanhando padre, seminarista, bispo, os leigos, quem o senhor nunca deixou de cuidar na formação e tal. Que sonho o senhor tem para a nossa igreja diocesana? O sonho que eu tenho é que realmente seja uma comunidade integrada, bispo, padres, leigos, lideranças religiosos, quer dizer, que juntos, em torno de um mesmo ideal, trabalham, atuam e se prezam mutuamente. Então, aquilo que você é, eu não posso ser. Agora, eu tenho também coisas que completam a sua pessoa. Então, essa integração, o reconhecimento dos valores únicos e insubstituíveis dos diversos segmentos de diversas pessoas que atuam na igreja local. Numa época de meio de comunicação, de estrelismos individuais, de teologia de prosperidade, qual é o local, a importância da mística, da palavra de Deus, para não deixar crescer os desequilíbrios? Você usou muito uma coisa muito interessante e sintomático. Esse culto à pessoa. Eu, pessoalmente, sempre detestei isso. Quer dizer, a igreja tem que cultivar, colocar Jesus no centro. Então, nós somos todos servidores. Então, você tem que ter muito cuidado para não querer ser a estrela, você que é o centro de tudo, mas que o foco é Jesus e que eu me reconheço como servidor dele e da sua mensagem. Frater da Misericórdia. A sua congregação tem esse nome bonito e mais do que um nome, um carisma, que está sendo muito resgatado atualmente pelo Papa Francisco, né? Está bem na fita, né? Não, misericórdia, como eu disse na reunião hoje também, é amor preferencial para todas as pessoas e toda a realidade que se encontra de uma ou outra forma na marginalidade. Então é um amor que Jesus explicita na sua própria pessoa e na sua própria ação. Então, e aí existem as periferias existenciais, e eu citei mais diretamente porque atuo nesse setor também, do mundo dos presos, o sistema prisional. Mas existem muitas outras dessas áreas de marginalidade, onde a igreja não pode ficar ausente. E a parábola do bom samaritano explicita qual é o dinamismo
é de enxergar esta realidade, ir ao encontro daqueles que se encontram nessa realidade e estar disposto a agir para melhorar, para alterar, para resolver dentro das possibilidades esta realidade. Pois é, dá gosto ver o Frater Henrique falar. Quanta sabedoria, quanto profetismo, né? Ele nos contagia, nos mostra a grandeza do nosso Deus. Que Deus, Senhor da vida, nos abençoe para que possamos viver, cada um de nós, a nossa vocação, como Frater Henrique e como tantos outros, que possamos viver, nós casados, que vivamos a nossa vocação de pai, que as mães vivam a vocação de mães, que os consagrados também façam o mesmo que os consagrados, os padres, os bispos, enfim, que todos nós vivamos nossas vocações em favor da vida e da construção do reino de Deus. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.